Boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalizo. Agora são 18 horas e 13 minutos. Estou aqui com vocês para passar mais um fechamento do mercado, né? Bolsa aí acabou fechando em boa alta. Essas cotações aqui foram um pouquinho antes do fechamento do pregão. Ibovespa subindo 1,27. Dólar futuro caindo 0,14 a 13,25. Boi caindo 0,35 a 141,80. Milho futuro caiu 1,27 a 31,99. E o ouro aqui caiu 1,87, tá? Nos Estados Unidos, bolsas em alta, Dow Jones subiu 0,72, S&P 500 0,67, Nasdaq 1%, na Europa também as bolsas fecharam em alta, na Alemanha 0,83, na França alta de 0,48 e no Reino Unido alta de 0,30. O petróleo também fechou em alta, está operando em alta, né? Agora o Brent 0,61% de alta e o WTI com alta de 0,83, né? Enquanto aqui no Brasil continua as discussões em torno da reforma da Previdência, que hoje é o grande assunto aí em termos políticos, econômicos, fora a questão das eleições do ano que vem, né? O governo precisa de pelo menos 308 votos para aprovar a reforma, né? E hoje se colocou de novo aí a questão de, quem sabe, conseguir esse ano ainda votar a reforma, que seria bem importante aí, quem sabe, para ajudar num rally de alta da Bolsa, tá? Das principais ações, cenário corporativo aí bem movimentado, primeira semana depois da divulgação dos balanços do terceiro trimestre, né? A Petrobras estava operando em leve alta ali de 0,20%, anunciou corte de 2,6% no preço da gasolina e 0,6% no preço do diesel, né? Válidos aí a partir de amanhã, quarta-feira. A Petrobras com essa nova metodologia de preços com menos interferência estatal e sim muito mais correlacionado ao mercado, principalmente as cotações internacionais do petróleo. Frigoríficos, JBS acabou fechando em alta mesmo com rebaixamento por parte da Fitch, né? A empresa está sofrendo muito, né, com essa questão que está todo mundo acompanhando da Lava Jato, e além disso tem muita dívida no curto prazo, né? A Wiz Corretora com uma forte baixa de quase 12%, ela que é uma das queridinhas aí do mercado de seguros, né? Ela trabalha com corretagem de seguros. Hoje a Caixa Econômica informou que ela não tem exclusividade no acordo com a CNP, né? Então a Wiz Corretora ela comercializa, né, os seguros da Caixa Seguradora, que é uma joint venture formada pela CNP, que é uma empresa francesa, junto com a Caixa Econômica Federal. Magazine Luiza, né, que depois de 2 meses aí de forte baixa, voltou a subir nas últimas semanas, subiu em torno aí de 24% da última semana para cá, tá? Hoje o BTG Pactual reiterou compra na empresa, né? Dentre as ações de varejo não é a nossa preferida aqui, mas está sempre nas operações principalmente de médio prazo e curto prazo Magazine Luiza, né? Inclusive na semana passada a gente estava até vendido, acho que foi encerrado já, né, Danilo? A operação foi até encerrada já com ganho da venda de Magazine Luiza. CEMIG, né? A CEMIG conseguiu, é outra empresa que estava precisando de caixa, né? Precisando de injeção de capital urgente, assim como a gente está acompanhando esse imbróglio da Oi, né? Conseguiu refinanciar dívidas aí de curto e médio prazo, em torno aí de 4 bilhões de reais. As ações reagindo positivamente a isso, aí subindo quase 3%. Tá? Cosan, né, o CAD aprovou a compra da Cosan, né? Eles compraram uma fatia da Shell Gas, que estava com a Comgás, subindo aí 1,5%. E outra forte alta da PDG, que na sexta-feira anunciou o plano de recuperação judicial, né? Então a PDG agora com alta aí de 12,5%. Sanepar, que hoje a gente já tinha informado pela parte da manhã, atingiu a quantidade mínima de adesão para converter as ações para unit, né? Subindo aí 2,37%, a empresa de saneamento do Paraná, a Sanepar. A Randon aí informou de implementos rodoviários, informou alta aí de 7% na receita líquida consolidada dos meses de janeiro até outubro desse ano,
né, em relação ao ano passado, atingindo aí 2,4 bilhões, a Randon como uma das líderes do mercado. E a Vale, né, que já veio operando hoje já com uma alta aí do minério de ferro na China, de 0,70 em Dalian, né, que hoje pela manhã a gente já tinha informado também, concluiu a venda da Vale Cubatão Fertilizantes para IAR. Tá? Hoje foi um dia bem movimentado aqui nos relatórios e operações da Capitalismo. Né? Hoje, além dos relatórios de opções, relatórios de long short, que são diários, né? Inclusive hoje nós temos aí 4 operações abertas em long short. Foi dia também no relatório de análise econômica, que é enviado toda semana, o relatório semanal de fundos imobiliários e também um relatório exclusivo aí da Sabesp, que é uma das queridinhas para quem gosta de ações que pagam bons dividendos. Eu vou passar agora para o Danilo, né, na parte de análise técnica. Ele vai comentar hoje como foram as nossas operações de day trade e position trade, né, e também aí a movimentação, o que ele espera, o que a gente aguarda para os próximos dias aí dos principais papéis da Bolsa. No mais, uma boa tarde a todos. Até mais. Boa tarde, pessoal. Iniciando então aqui a análise gráfica e técnica do índice Bovespa, dólar, principais ativos da Bolsa. Hoje, então, o índice Bovespa aí fechou com 1,58% de alta, confirmando aí a situação de repique, fez fundo e já veio aqui testar região de 74.500 pontos. Podemos dizer, de certa forma, aí, que a gente está em um viés indefinido no curtíssimo prazo, que o índice Bovespa veio, fez um fundo mais baixo que o anterior. Aqui nós temos um fundo, aqui nós temos um fundo mais baixo que o anterior. No movimento de repique, então, vai lá testar a resistência anterior, ou seja, a gente perde a referência do topo aqui praticamente. Então, se o índice Bovespa ficar acima da máxima do dia de hoje, a gente fica em uma situação no curto prazo de indefinição na tendência. Então, para o índice Bovespa ganhar efetivamente tendência no curto prazo, idealmente deveria fazer aqui um recuo, ou até mesmo romper essa região, fazer um recuo e posteriormente fazer um topo mais alto que o anterior. Caso venha corrigir, romper, interessante então romper e lá testar a região de 77 mil pontos, fazer um topinho, corrigir, posteriormente romper, a gente entraria novamente em tendência clara de alta aí no curto prazo, ou então fazer um topinho nessa região deixada hoje, corrigir aqui até o fundo anterior e posteriormente romper também, aí, traria uma tendência um pouquinho mais clara para o índice Bovespa. Então, ao meu ver, no curto prazo, a gente está numa situação aí de indefinição, precisando aí de topos ascendentes ou também continuar fazer um movimento de baixa. Se a gente for pegar aqui do topo anterior até o fundo deixado, a gente parou justamente aqui na retração de Fibonacci, em 74.600, 74.500 pontos. Então, se o índice Bovespa aqui não conseguir fazer uma movimentação de zigue-zague ascendente e perder o fundo anterior, a gente seguiria em tendência de baixa para o curto prazo. Mas, ao meu ver, aí é um cenário mais de indefinição, até porque a gente tem vários papéis aí de peso com essa mesma característica no presente momento. Então, o índice Bovespa rompendo a máxima do dia de hoje, aí, região de 75 mil pontos, 75.200 pontos, tende a vir a buscar a região de 77 mil pontos, que é o topo deixado anteriormente, após aí o rompimento do topo histórico. O dólar futuro também vive um momento aí de indefinição, vinha em clara tendência de alta no curtíssimo prazo. Hoje o dólar futuro, deixa eu ver aqui, atualizar vocês, fechou estável, 0,02% de queda. Fez movimento de alta, foi lá próximo de região de alvo, em 3.350, corrigiu, tentou movimento de alta, não conseguiu, já fez um topo mais baixo que o anterior, e hoje veio testar aqui 3.250, que se perdido, então, a gente traria definitivamente tendência de baixo no curto prazo, fazendo um topo mais baixo que o anterior e já fazendo aqui nessa região um pivô de baixa. Caso isso não aconteça, conforme eu falei de manhã, a gente provavelmente vai ficar aqui lateralizado nessa região. Então, esse é o cenário aí, um pouquinho de cautela aí nas compras e nas vendas,
cenário de definição, tanto para o dólar quanto para o Ibovespa, para guardar uma definição para que lado vai aí para ter operações mais consistentes que a gente possa carregar durante um tempo maior. Indo aqui então para os principais ativos do índice Bovespa, Ambev, deixa eu carregar aqui para vocês. Ambev subindo 0,31%, ativo segue em tendência de baixa, está fazendo um movimento de repique e vem aqui testar então a região de R$21, que se rompida aí sim a gente também entraria em viés aí de definição no curtíssimo prazo para Ambev. Já trabalha acima aqui da média móvel de 9 e também já fecha acima da média de 21. Então, fechando acima de R$21, a gente entraria em tendência indefinida aí no curto prazo para Ambev. BBAS3, Banco do Brasil, hoje subindo 1,72, vem testar o topo anterior, justamente na casa de R$33, superando essa região. Então, nós também entraríamos de tendência no curtíssimo prazo de indefinição, onde a gente veio aqui, fez um fundo, um topo, um fundo, a gente estaria então rompendo esse topo anterior, mas se a gente pensar aqui para o prazo um pouquinho mais longo e pensar nas retrações aqui de Fibonacci, ainda temos aqui espaço para a correção dessa pernada de baixa aí até casa de 34,80, R$35. O ativo ainda trabalha abaixo da média móvel de 21, então também vejo um pouquinho de cautela aí, quem trader mais agressivo já fez a compra aqui na região de R$32, pensando aí um repique, o ativo que caiu forte, que caiu, deixa eu ver quantos por cento, 17% desde o topo formado anteriormente. Segue aí, ao meu ver, ainda uma tendência de baixa, mas aí no curtíssimo prazo pode formar uma indefinição na sua movimentação. O Bradesco, BBDC4, vou passar aqui para vocês agora sim, 2,29% de alta, ativo já trabalhando acima da média 21, em cima do topo anterior deixado, também com a mesma característica de Banco do Brasil, tem até aqui a região de 35,40 para fazer um movimento corretivo. Se a gente fizer a retração de Fibonacci, o prazo do topo anterior mais importante até o fundo mais importante aqui, nós temos como resistência por Fibonacci ainda 34,90. Ativo aí pode vir testar essa região no próximo pregão já. Então, se fazendo topo nessa região e deixando o candle preto, pode ser um motivo para a venda, para o trade mais agressivo. BR Foods, BRFS3, caindo 0,14, o papel está bem enrolado ao meu ver, no curtíssimo prazo até pode pensar aqui numa venda, ativo vem em tendência de baixa, foi lá, testou fundo, fez um martelinho, hoje aqui em cima da média móvel deixa um candle preto, indicando o topo novamente, perdendo a mínima aqui, pode sim se pensar numa venda, pensando aí na continuidade da tendência de baixa para a BR Foods, eu vejo aí o papel bem enrolado, uma venda um pouquinho difícil de ser feita. BVMF3, subindo 2,53, o topo anterior deixado até o fundo, hoje então veio ter essa retração de 24 de Fibonacci, aqui na casa de 24,40, não deixa um candle de topo, o papel aqui, ao meu ver, fica bem definido, se romper 24,40, tende a vir buscar o topo anterior, não vejo compra no momento do papel e nem venda, compra aí um pouquinho mais agressiva, quem comprou aqui no rompimento na casa de 22, 23 reais, na verdade. O TCA4, papel subindo 2,53, segue em tendência de baixa, veio testar aqui resistência na casa de 10,57, deixa um candle de topo, perdendo a mínima aqui, pode ser argumento para se pensar numa venda. Itaú subindo 2%, ao meu ver aqui fica num cenário de definição também, acima da média móvel de 21, acima da média móvel de 9, fica acima já da retração de Fibonacci, não vejo compra no momento nem venda, quem comprou foi aqui justamente no candle de fundo, um pouco mais agressivo, na casa de R$42. Petrobras, Petro 3 e Petro 4, Petro 3 caindo 0,97, papel em tendência de baixa, testou aí
a média móvel de 9, deixa um candlezinho de topo, se a gente traçar a retração de Fibonacci dessa barra elefante da máxima até a mínima, justamente testou a retração de Fibonacci, então perdendo a mínima no dia de hoje, pode ser um argumento para venda, assim como o Petro 4, também caindo aí em 0,75, com a mesma característica aí. Se a gente for ver hoje o volume bem acima da média dos outros 2 dias de alta. Então, atenção para quem está comprado no ativo, aí perdendo a mínima, deve sofrer uma pressão vendedora, seguindo aí sua tendência de baixo no curto prazo. E Vale 3 subindo 3,43%. E hoje com volume acima da média, segue trabalhando aqui dentro do canalzinho de LTA, segue enrolada em característica mais de movimento lateral, precisa se livrar de 34 e 31 para ganhar um viés de alta um pouquinho mais forte. Eu não vejo compra só quem quis realizar aqui justamente na região de 33 e 12 no fundinho deixado aqui no canalzinho de alta. Canal de alta com pouca inclinação, então o papel deve se continuar enrolado aí nessa região. Destaques de alta e de baixa hoje. Uzi Minas, Uzi 5. Carregar aqui para voltar. Subindo 7,10%, volume acima da média. Ativo rompe a máxima do candle preto deixado anteriormente, que sinalizava uma possível venda. Eu vejo fazendo um pivô de baixa, pivô de alta no curtíssimo prazo. Quem é um pouquinho mais agressivo fez compra hoje no rompimento, ou até mesmo pode fazer a compra amanhã esperando a máxima. E eu aguardo aí um zigue-zague ascendente. O papel está com um movimento meio errático, ao meu ver, aí nessa região. Mas é válido sim uma compra, principalmente quem for fazer nos 60 minutos. Duratex, subindo 6%. Nós estávamos comprados no ativo, hoje a gente foi estopado. Comprado não, vendido, a gente foi estopado, a gente fez a venda aqui justamente nesse pivô de baixa, fez um padrãozinho de fundo, a gente foi estopado na abertura, hoje subindo com volume acima da média, vem aqui testar a LTB do prazo mais longo, não vejo compra que não entrou aqui na região de 8,15, 8,15 não, é 9,15, Smiles subindo 5,97, estou testando aí a média móvel e região de resistência, segue, ao meu ver, em tendência de baixa, fazendo um movimento de repique. Se romper a região de 82,80, onde é a resistência tocada hoje, entraria em tendência indefinida no curto prazo. Rumo, Rio 3, subindo aí 5,96%, ativo entra em tendência indefinida, faz um pivô de alta, na verdade, mas para a gente ter tendência aí um pouco mais definida, a gente precisa de zigue-zague ascendente ou descendente. No caso, ele fez um pivô de alta, precisa aqui ou testar a resistência e corrigir e posteriormente romper, ou fazer uma correçãozinha e romper a máxima no dia de hoje, para aí sim, definitivamente entrar em tendência de alta. Eu vejo uma tendência um pouquinho mais definida para o ativo no curto prazo. Destaques de baixa, então, o estresse caindo 14%, volume acima da média, trabalhando aí fora das bandas de Bollinger. Amanhã, se fizer um candle branco aí nessa região, o trader mais agressivo pode sim pensar numa compra aí contra a tendência para o ativo, que pode sinalizar em um candle de exaustão depois desse movimento. Profarma caindo 5,22, novo pivô de baixo, o ativo foi lá, fez um movimento corretivo até a média móvel, caiu forte, fez um candlezinho de descanso, hoje rompe, tem tudo para vir buscar o fundo anterior na casa aqui de 7,10. E outro destaque de baixa aí, BTLW3. Papel deixou no último pregão candle indicando o topo. Hoje perde a mínima com volume. Papel que vem alguns pregões aqui já sem volume, mas estão perdendo a mínima no dia de hoje. O trader mais agressivo pode sim pensar numa venda, pensando no rompimento do suporte aqui na casa, deixa eu ver para vocês, aqui na casa de 17,70, papel que tem uma configuração de ombro, cabeça a ombro,
se a gente der olhar aí no prazo um pouquinho mais longo. Segue com tendência de baixo, com características bem baixistas aí, BTOW3. Vou comentar aqui alguns papéis, esqueci de comentar antes com vocês as operações de day trade e swing trade hoje. Então, day trade para ações. A gente fez 3 operações, uma com gain, uma com loss, uma no 0 a 0, somando 0,56% de ganho. Vou passar elas aqui para vocês. Fibra, a operação que a gente saiu no 0 a 0. Compra realizada aqui no começo do pregão, neste candle saindo das médias, com o volume estava fraco no início do pregão. O trade andou a favor, ficou alguns centavos no nosso alvo. Nesse candle, então, a gente botou stop na entrada novamente, a gente foi estopado. Se a gente ficasse na operação, deixa eu ver, ia ficar a 1 centavo o nosso objetivo, 53, 55, se não me engano, ou 56. A gente preferiu estopar aí usando price action. A gente tinha também para... Estava no momento da definição aí de comprar a Fibra ou Suzano. Se a gente tivesse escolhido Suzano aí, papéis do mesmo setor, teria dado logo para o alvo. BRFS3, papel com a mesma característica aí que foi realizada a compra aqui então, nesse candle, o volume saindo das médias, comprar esperando a máxima, fez padrão de topo, a gente botou stop na mínima, a gente saiu com um stop parcial de 0,60, uma comprinha LET 3, compra aqui nesse pivô de alta, com volume acima da média, também saindo das médias, depois de fazer aqui um zigue-zague ascendente, movimento corretivo, comprou esperando a máxima, tocou no nosso alvo, a gente saiu com 1,22, também foi indicada a compra, mas não foi formalizada a compra. Deixa eu olhar aqui para vocês do ativo que eu indiquei a compra, mas não foi formalizada pelo volume no horário, tá? Um volume bem baixo. Hipermarcas aqui, então. Que é a compra aí para quem quisesse fazer na superação da máxima deste candle com amplitude, saindo das médias, abrindo as bandas aqui, teria alcançado o alvo, aí o alvo era justamente a casa aqui de 1,20% de gain. Então, esse trade não foi formalizado, por isso não está na nossa estatística. Então, e hoje a gente fez 2 operações de day trade no índice, somando 260 pontos, e uma operação só no dólar, buscando 3 pontinhos. E em swing trade, hoje, então, a gente encerrou 2 operações com loss, que eram 2 operações de venda, somando 9,25% de loss, que justamente foi Duratex, que eu já comentei com vocês. Fez uma venda aqui nesse pivô de baixa, com volume acima da média. O papel ativou a venda no dia seguinte, fez esse padrãozinho de fundo, indicando possível rompimento falso com volume. A gente saiu logo aí na abertura do pregão. E BRAP4 também, mesma característica. O ativo vem vários dias de movimento lateral, a gente fez a venda aqui no pivô de baixa com volume, dia seguinte deixou um padrãozinho de fundo. No dia, posteriormente, esse padrãozinho de fundo rompeu a máxima do candle anterior com volume, esperando a média móvel, então nós colocamos o stop na máxima do candle de hoje, ficou uns centavos aí do nosso stop na abertura, então a gente saiu estopado um pouquinho acima, na casa de 24,30. Esses 2 stops, deixa eu falar aqui com vocês alguns papéis que eu selecionei para dar uma comentada aí. Camil papel hoje rompendo aqui resistência 8,70, fazendo pivô de alta, depois aqui de um belo candle de ignição, trade agressivo, então fez a compra na máxima desse candle com volume ativo, então fazendo pivô de baixo no curto prazo, para consolidar a tendência de alta, aí precisa aqui fazer um zigue-zague ascendente, tem como objetivo o fechamento do gap aqui em 8,96, posteriormente na casa de 9,10. Carrefour, papel aí que está querendo fazer um fundinho, vem com volume crescente, eu vejo compra para o ativo, se ele romper a média de 9 aqui, com volume, vários papéis fizeram essa característica de fundo. Terceiro toque nessa região seria uma compra agressiva, ao meu ver. CSN3,
testou resistência, deixou um candle baixista, segue em tendência de baixa em movimento lateral, assim como Gerdau, Gerdau GBR4 e também Goal 4. Deixa eu botar aqui para vocês também com a mesma característica e não conseguindo esperar a média móvel de 9. CVC Brasil, ativo testando região de resistência, não vejo compra, ativo já vem 3 dias de forte alta, eu vejo compra apenas se ativo fizer uma movimentação lateral nessa região ou até mesmo corrigir para posteriormente romper. O rompimento aí vai ficar um pouquinho esticado para pensar numa compra. CVC Brasil, Ecor 3, com a mesma característica também, eu não vejo compra, ativo já vem 3 dias de alta, volume em cima da média. Eu vejo compra se o ativo fazer algum movimento corretivo, ou seja, andar um pouquinho mais, corrigir até a região rompida, fazer um pêndulo de fundo, e aí sim eu penso em compra, não, ou então até mesmo aí corrigindo nessa região de rompimento, vindo até as médias, fazendo um pêndulo de fundo, aí sim eu pensaria numa compra. Elet 6, como é que fechou? O tipo está fechando com um candlezinho um pouquinho mais bonito para pensar numa venda, fecha com candle de definição, segue em tendência de baixa, é venda perdendo os mínimos aqui em 22,70, compra apenas na superação de 24,80, que é um pouquinho mais agressiva, e pode comprar superando a máxima de hoje, pensando aqui um possível fundo duplo, característica que alguns papéis já fizeram aí, de fundo duplo no curto prazo, se não me engano, aí foi Estácio, fez esse padrão, justamente Estácio, Croton também fez esse padrão, hoje deixou um candlezinho de topo, mas esperando a máxima, e deve buscar aqui região de 21,40. Fundo duplo aí, que tem características de reversão de tendência no curto prazo. Embraer, hoje volume um pouquinho na média, volume na média, vem aqui tocar a média de 9, ficando com o corpo acima, pode sim se tentar uma compra agressiva na superação da máxima do dia de hoje, pensando também num fundo duplo, conforme eu falei para vocês, vários ativos fizeram essa característica, desenvolveram aqui um movimento de alta, estão superando a máxima, uma compra agressiva com o stop aqui no fundo anterior, pensando aí em buscar aqui o rompimento da região de 16,44 e reverteria a tendência para Embraer. FESA 4, ativo testa a região de resistência aqui em 17,60, 17,16, desculpa, eu não vejo como, justamente porque veio esticado, eu aguardo o ativo ficar lateral nessa região, conforme eu falei anteriormente para vocês e outros papéis, ou até mesmo fazer um movimento corretivo de leve aqui, para posteriormente aí sim romper, ganhar força para desenvolver um movimento de alta. Mesma coisa para a fibra, já vem aí 4 dias fazendo movimento de alta, está em movimento lateral, também veja aí, se fizer um descanso na região de resistência, eu vejo compra, e Suzano também, com essa mesma característica, movimento lateral, eu vejo compra se testar, deu uma corrigida, ou até mesmo uma correção lateral, posteriormente romper. Deixa eu ver o que mais tem aqui separado para vocês. Albor 4, eu venho comentando com vocês há algum tempo, pode ter indicado aqui um rompimento falso. Tentou um pivô de baixa com volume, não desenvolveu um movimento de baixa. Hoje com volume acima da média, ficou aí com o corpo na média móvel de 9. Então esperando a casa de 2,6, pode sim se pensar numa compra, pensando aí num rompimento falso para HBOR 3. Hipermarcas, depois do fundo testado em 31 e 86, subiu forte aí, próximo de resistência, também não vejo compra no momento, caso eu venha testar resistência, eu vejo compra com a mesma característica anterior, se corrigir ou até mesmo fazer um movimento lateral aí, posteriormente romper a resistência para hipermarcas. RB Brasil, o papel tentou rompimento hoje, deixou uma vela superior, deixa eu dar uma olhada no ABV. O BV está ascendente, ainda não rompeu sua resistência. O papel está interessante, sim, para se pensar numa compra, principalmente se ficar acima da máxima do dia de hoje. O papel aí que está com características de rompimento. O LAME 4,
Papel trabalhando na região de fundo, hoje tentou superar a média móvel de 9, ela já vira para cima, pode sim se tentar uma compra aqui na região de R$16 com stop na mínima, pensando no repique um pouquinho mais forte, papel que caiu forte aí, desde o topo duplo, vem trabalhando aqui uma região de suporte importante, que foi onde foi iniciado o movimento de alta aí do prazo mais longo para a Lame 4. Leve 3, destaques aí ao meu ver, papel com volume na média, rompe a resistência, pode pensar numa compra superação da máxima com um stop na mínima, o papel já tocou 3 vezes essa resistência, já fez aqui 3 toques na resistência, vai rompendo, deixa eu dar uma olhada no OBV, deixa a desejar um pouco, deixa eu ver, rompeu a máxima do que a anterior, então, confirmando a força dos compradores, pode sim se pensar numa compra, a superação da máxima amanhã. E o 3, ativo, que veio de forte queda, deixou o martelo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, o martelo fora das bandas, agora está trabalhando dentro das bandas, hoje com volume na média, pode sim se pensar numa compra aqui na casa de 8,60, pensando num repique até região de 9,20, 9,30. Leve 3, Magazine Luiza, ativo fazendo um repique dentro de uma tendência de baixa, deixa o dojizinho em cima da média móvel de 21, em cima de região de suporte perdida, que agora é resistência, pode sim se pensar numa venda perdendo a mínima do candle para a retomada do seu movimento de baixa. Idealmente era interessante ter deixado um candle preto, deixa um candle branco, mas se amanhã, perdendo a mínima e entrando o volume, pode sim se pensar numa venda aí no intraday e segurar para swing trade. O Odontoprev subindo forte, aí com volume acima da média, candle fechando nas máximas, pode se pensar numa compra aí na superação da máxima do candle com stop na mínima, já tentou anteriormente, papel que vem trabalhando lateralmente há algum tempo nessa região. Então, atenção amanhã para o Odontoprev no rompimento da máxima do dia de hoje. Pão de Açúcar em tendência de baixa, veio testar a região de suporte perdida e média móvel deixa um candle preto, a perda na mínima aqui pode ser uma indicação de retomada do seu movimento de baixa, papel em tendência de baixa no curto prazo. O NIP 6 chama atenção aí que deixa um dojizinho fora, totalmente fora das bandas, depois o ativo subir 25%, deixa eu ver em quantos pregões, apenas 6 pregões, está distante da média, perdendo a mínima, pode ser uma venda contra a tendência para vir tentar fechar o gap aqui na casa 17,25 ou até mesmo até média móvel na casa 17,50, então atenção quem está comprado aí, o papel está meio esticado, com um dojizinho fora das bandas. E Valide 3, papel tentando repique, deixa um candle de topo, próximo da média móvel de 21 períodos, perdendo a mínima, papel pode vir a tentar vir novamente a fazer movimento baixista, papel tendência de baixo, fazendo aí movimento de repique, se não me engano, isso mesmo, parou na retração de 61 aí, do topo anterior até o fundo deixado. E Vivar 11, papel também deixando o candle de topo em cima de região de resistência. Deixa eu dar uma olhada aqui. Último topo justamente deixando o candle de topo na retração de Fibonacci. Incomoda um pouco que o ativo já está trabalhando acima das médias. Idealmente era interessante estar abaixo das médias, mas o trader um pouquinho mais agressivo pode sim pensar numa venda na perda da mínima do dia de hoje, pensando aí na retomada da tendência de baixa para Vivar 11, papel que desenha um ombro, cabeça, ombro, também hoje testa aí a linha de pescoço, deixada anteriormente pela figura, deixando um candle ao vendedor, justamente essa região de resistência. Então essa foi a análise do fechamento do pregão. Tenho todos uma boa noite, nos encontramos amanhã no Bom Dia Capitalismo e também na análise de fechamento do pregão. Até amanhã.